Professor, Oi. tem duas pessoas tentando entrar e não estão conseguindo, está dizendo que tem que liberar. Tá que nem eu. Assim que eu tava também, o meu. Não tem nada liberado aqui pra mim, não. Ele tem que ficar tentando, Dani, entrar várias vezes até dar certo. Na quarta Deve vez ser a eu internet consegui. deles que tá ruim. Mas não tem... Aquele link ali é o link do convite, a pessoa consegue entrar. Tá bom? Vamos começar a aula. Eu vou silenciar o microfone de vocês todos, tá? E aí, quem quiser interromper, fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Então, vocês estão tendo acesso a essa tela aí da minha aula, né? Onde tem metabolismo do ferro. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o metabolismo do ferro. No que consiste o metabolismo do ferro? Consiste em todo o processo de absorção do ferro, transporte do ferro no interior do organismo, armazenamento do ferro e a utilização desse ferro pelas células, tá bom? Então, o ferro ele é um elemento muito importante para o funcionamento do nosso organismo, principalmente no que se diz respeito às células sanguíneas, já que a hemácia, ela é uma célula que tem a finalidade de transportar oxigênio, né, decorrente da presença da hemoglobina, e essa hemoglobina, essa proteína vermelha, ela é sintetizada e um dos componentes da sua síntese é o ferro. Então, o ferro, ele é um dos materiais mais abundantes da natureza, né? Um dos metais mais abundantes da natureza. Então, diferente da natureza, quando se trata de células de organismos vivos, a quantidade de ferro no interior dessas células é muito pequena. Essa célula, esse ferro encontrado no interior da célula, ele é principalmente componente do anel porfirínico. O anel porfirínico é uma estrutura em formato de anel, como o próprio nome já diz, e ele é encontrado em algumas proteínas, como a hemoglobina, né, onde tem 70% do ferro utilizado pela célula, pelo organismo, é encontrado no interior da hemoglobina. Nós temos também a mioglobina, que é muito semelhante à hemoglobina, porém a mioglobina está no músculo, né? Mio significa músculo, né? E essa mioglobina ela tem a função de armazenar o oxigênio no interior do músculo. Então, o músculo que está adaptado à atividade física, né, o músculo de atleta, ele tem grande quantidade de mioglobina. Por isso que o músculo do atleta não entra em exaustão facilmente, já que ele tem um aporte de oxigênio muito maior do que o músculo do indivíduo sedentário. Nós temos outras enzimas também, outras proteínas, como a catalase e a peroxidase. São proteínas que também têm esse anel M na sua estrutura. E proteínas também participantes do citocromo, que são proteínas que fazem o metabolismo da glicose. Nós temos também... Deixa eu... Nós temos também o ferro associado a grupamentos inorgânicos. Então, nós temos estruturas, né, compostas de ferro inorgânico. O exemplo mais comum dele é o sulfato ferroso. É um sal derivado do ferro, que inclusive é muito utilizado para fazer reposição de ferro em indivíduos que têm carência de ferro, né? O famoso sulfato ferroso. Quem nunca teve anemia não sabe o que é. E também nós temos outras proteínas que possuem ferro na sua estrutura, como o NADH-desdrogenase e a succinato-desdrogenase, que são enzimas componentes ali do ciclo de Krebs, que participam do processo de metabolização da glicose, produção de energia.
Então, o ferro, ele chega ao organismo através de duas origens. Uma delas é o ferro exógeno. Esse ferro exógeno, ele chega ao organismo através da alimentação. Então, estima-se que diariamente um indivíduo normal, com uma alimentação balanceada, ele tem uma ingestão média diária de 15 a 25 miligramas de ferro por dia. Mas boa parte desse ferro absorvido boa parte desse ferro ingerido pela alimentação não é incorporado, não é absorvido pelo organismo. O organismo tem a capacidade de absorver 3 a 5 miligramas de ferro por dia. Então, boa parte daquele ferro que estava na alimentação, ele vai ser expelido juntamente com as fezes. E apenas 3 a 5 miligramas, dependendo da carência do indivíduo, esse ferro vai ser incorporado. Então, o organismo humano, ele tem uma necessidade diária de ferro muito pequena. O homem, ele necessita, um homem saudável, né? Sem ter doença nenhuma, ele necessita ingerir, absorver apenas 1 miligrama de ferro por dia. E a mulher tem a necessidade de ingerir 2 miligramas de ferro por dia. Professor, mas por que a mulher precisa de ingerir mais ferro, absorver mais ferro do que o homem? Porque a mulher perde sangue todo mês. A menstruação é uma forma de perda sanguínea, né? Perde sangue e o sangue ele é rico em ferro. Então, essa perda aumentada comparada com o homem repercute numa maior necessidade diária de ferro. Então, a mulher ela precisa repor esse ferro que foi perdido pela menstruação. Então, quais são os alimentos que são fontes de ferro? Nós temos aí as vísceras, né, como o fígado, né, como o intestino, baço, esses órgãos, essas vísceras, elas são ricas em ferro, né? Quem é nordestino da gema, que gosta de um famoso sarrabulho, que gosta de um mocotó, está aí ingerindo alimentos, apesar de ter muita gordura, alimentos ricos em ferro, né? Também nós temos frutos do mar, peixes, crustáceos, moluscos, também são ricos em ferro. Carnes vermelhas magras também são ricas em ferro, já que essa carne vermelha, ela tem muita hemoglobina e tem muita mioglobina, e essas proteínas, elas são ricas em ferro. Professor, e por que não a carne vermelha gorda? Porque a carne vermelha gorda, ela tem um teor reduzido de ferro, porque ela tem mais gordura, tá? E aí, quando você vai fazer a quantificação de ferro, aquela porção de gordura acaba reduzindo o percentual de ferro. Temos alguns vegetais também que são ricos em ferro, como feijão, como outras leguminosas, né? Tá? Professor, feijão é leguminosa? A palavra legume na botânica significa sementes que vieram de uma vagem, tá? Então, legume é feijão, ervilha, fava, lentilha. Então, esses não confunda com legumes como batata, cenoura, tá? Então, legume, ele é derivado de vagem. E também nós temos as hortaliças, né? As hortaliças também são ricas em ferro, principalmente aquelas que têm um verde mais escuro, como espinafre, como rúcula. Esses vegetais são riquíssimos em ferro. E também a gema do ovo. A gema do ovo também é muito rica em ferro. Então, esses alimentos, eles são importantes para serem ingeridos diariamente, para manter a necessidade diária de ferro a ser ingerido. Professor, desculpe incomodar. Oi, diga.
Tem gente que não está conseguindo entrar, professor. O aplicativo está realmente com dificuldade para entrar. Que eu, para me conseguir entrar, eu tentei umas 5 vezes. Na quinta vez eu consegui. A Ana Paula não está conseguindo entrar. Tem um pessoal que não está conseguindo entrar. É Ana Paula, pouca gente, né? Que tá, Ana Paula já entrou, não Ana tá... Paula. Entrou? Entrou. Ah, tá. Beleza, então. Desculpa Ó, aí. quem tá aqui já é Ana Paula Aguiar, Berta Caetano, Daniela Silva, Henrique Paulo, Joyce Martins, Kedson Santos, Luiz Marinho e Paulo. Você, né? Ah, tá. Desculpa aí, professor. Você que ela não tivesse Tem mais conseguido alguém? entrar. Não, tranquilo. Tem mais alguém aí que tá faltando? Rapaz, até agora ninguém berrou aqui no grupo, não. Foi só a Ana Paula mesmo que tá dizendo que tá conseguindo entrar. Mas acho que ela já entrou aqui. Ah, então beleza. Bom, então, a gente falou que o ferro, o organismo ele precisa de uma quantidade importante de ferro, e esse ferro ele vem de duas fontes, a fonte externa, que vem através da alimentação, e da fonte interna. A fonte interna, que é o ferro endógeno, ele vem principalmente do turnover dos eritrócitos. Professor, o que é o turnover dos eritrócitos? E aí a gente vai arremeter, vamos lembrar da aula da semana passada que foi postada no YouTube. Tem uma parte lá da aula que eu falei do ciclo dos eritrócitos, né? As hemácias, elas são produzidas pela medula óssea e elas, depois de serem produzidas, elas vão para a circulação sanguínea, ficam lá na circulação sanguínea por 3 a 4 meses, lá onde elas envelhecem, e depois elas são destruídas pelos órgãos hematocateréticos, que é o baço, fígado e a própria medula óssea. Esse ferro envelhecido, essa hemácia envelhecida, perdão, ela vai ser destruída, mas boa parte dos seus componentes vão ser reaproveitados. A própria hemoglobina, que é a principal proteína da hemácia, os seus constituintes vão ser reaproveitados, como, por exemplo, as cadeias proteicas da hemoglobina, né, as cadeias alfa e beta, as cadeias globínicas, elas serão degradadas em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser reutilizados para sintetizar novas proteínas. O anel M, né, que é o anel protoporfirina com o átomo de ferro no meio, ele vai ser, então, dissociado do ferro. E aquele ferro que está dentro do anel M, que era componente da hemoglobina, ele vai ser transportado pelo sangue através de uma proteína chamada de transferrina e vai ser armazenado nos tecidos de depósito, como fígado, baço e medula óssea. Então, boa parte do ferro que é necessário para o organismo manter a sua função, né, suprir a sua função, boa parte vem dessa reciclagem das hemácias. Então, estima-se que o corpo necessite de 20 a 25 miligramas por dia. Diariamente, o organismo precisa de 20 a 25 miligramas de ferro por dia. Apenas 1 a 2 miligramas vem da alimentação. Todo o restante, mais ou menos 90 a 96% do ferro necessário pelo corpo, vem da reciclagem das hemácias. Então, aquela destruição de hemácias velhas e, consequentemente, a reutilização do ferro que estava no interior dessas hemácias é a principal fonte de ferro do organismo. Diferente do que muitas pessoas acham que o ferro vem principalmente da alimentação. Não é. Então, aquele ferro que veio da hemácia velha, foi transportado pela transferrina, chegou no tecido de depósito, ele vai ser armazenado nas células de depósito, como o hepatócito, presente no fígado, e o macrófago, presente na medula óssea e no baço. Esse macrófago, ele tem no seu interior grande quantidade de proteína, chamada de ferritina e hemosiderina. Essas duas proteínas são proteínas que se ligam ao ferro e fazem ali um complexo de ferro com proteína. Então, essas proteínas, elas são proteínas de armazenamento.
Então, aqui nós temos uma imagem que ilustra exatamente o que eu estou falando. Nós temos aí várias células, né? Cada célula com o núcleo arroxeado e citoplasma azul acinzentado. Percebam que no meio dessas células existe uma célula bem grande, uma célula com um núcleo lilás, né? E essa célula, ela tem um citoplasma bem grande, inclusive o citoplasma dela é cheio de vacúolos, essas bolinhas esbranquiçadas aí, essas bolhas esbranquiçadas do citoplasma. Esse ferro, esse macrófago aí, que é essa célula maior, é um macrófago encontrado na medula óssea. E essas outras células que estão ao redor dela são os eritroblastos. São hemácias jovens que ainda estão amadurecendo. Professor, mas o que é que está acontecendo nessa figura? O que está acontecendo é um fenômeno chamado de rofeocitose. Esse macrófago rico em ferro, ele está cedendo o ferro dele para os eritroblastos, para que esses eritroblastos eles sintetizem hemoglobina. Então, esse processo aí é um processo de transferência de ferro da célula de depósito, lá da medula óssea, para as células vermelhas. Fenômeno chamado de rofeocitose. Então, o organismo, ele necessita de ferro diariamente, mas o organismo, ele perde ferro diariamente. Só que essa perda é mínima, tá? Estima-se que o organismo, ele perca 1 miligrama de ferro por dia da seguinte forma. Primeiro, as células da pele e as células do trato gastrointestinal, quando morrem, né? Quando você descama a pele, né? Nossa pele, estima-se que a gente troque de epiderme uma vez por mês, né? A pele morta, mais superficial, ela vai descamando e vai dando espaço ao surgimento de novas células da pele que vão amadurecendo. Então, essas células que vão descamando, né? Se você fizer uma fricção na pele aqui, você vai ver que descola algumas placas de pele. Se tiver um pouquinho de sujeira, vão ver um pouquinho de sujeira também. Mas essas células mortas, elas, ao morrerem, né, e se destacarem, se desprenderem do corpo, elas levam consigo uma pequena quantidade de ferro. E as células do trato gastrointestinal, né, da mucosa gástrica e intestinal, também quando morrem, elas são descartadas juntamente com as fezes. E essas células levam também consigo uma pequena quantidade de ferro. Existem também outros fenômenos em que as células vermelhas, pequena quantidade de células vermelhas, elas acabam sendo perdidas na urina e nas fezes, mas é muito pouco, tá? E aí, lógico, as células vermelhas, quando são perdidas na urina e nas fezes, elas também levam consigo pequena quantidade de ferro. Não confunda esse processo de perda de eritrócito na urina e nas fezes com processos patológicos, tá? Uma perda excessiva de ferro, de sangue pela urina, que é chamada de melena, é causada por doenças, né? Sangramento gastrointestinal. E perda de eritrócitos na urina, chamado de hematúria, perda de sangue pela urina, também é causada por processos patológicos. Geralmente, desprendimento de cálculo renal, infecções renais e cistite, né? Infecção da bexiga. Tá? Então, existe uma quantidade tolerável de perda de células vermelhas pela urina e pelas fezes. Tá? O excesso disso já é considerado doença. Tá? Tem aí um fundo patológico. Então, essa perda de células pela pele, pelo trato gastrointestinal e as hemácias perdidas pela urina e pelas fezes fazem com que o organismo perca mais ou menos 1 miligrama de ferro por dia. E é justamente esse 1 miligrama que é perdido que necessita ser reposto pela alimentação. Então, se você perde 1 miligrama por dia, você precisa repor esse 1 miligrama por dia através da alimentação. Os demais, né, as demais necessidades diárias são reutilizadas, são recicladas. O corpo ele é muito eficiente na questão da reutilização do ferro através do turnover dos eritrócitos. A mulher,
por conta da menstruação, ela tem um incremento de perda, né? Aquela menstruação gera perda de hemácia, logicamente, e essas perdas de hemácia geram perda de ferro. Então, estima-se que a menstruação ela gere um déficit de 1 miligrama de ferro por dia. Então, a mulher, por isso que ela precisa absorver 2 miligramas de ferro por dia, 1 miligrama a mais que o homem. Mulheres que estão gestantes e lactentes, elas têm um aporte, uma necessidade de ferro maior. Por quê? Elas têm hemorragia? Elas perdem sangue? Não. É porque boa parte do ferro encontrado no seu organismo é cedido para o feto, para o embrião, para que esse embrião ele consiga sintetizar células vermelhas e consiga sintetizar suas proteínas. Por isso que a gestante ela necessita de uma quantidade maior de ferro para a sua manutenção, para a sua homeostase. E mulheres lactentes, né, que estão amamentando, elas também precisam de uma grande quantidade de ferro, já que o leite ele é rico em ferro. Então, as glândulas mamárias, elas acabam, né, absorvendo parte do ferro do organismo para sintetizar o leite, e esse leite acaba sendo cedido para o organismo da criança. Então, para repor essa perda, essa transferência de ferro, a mãe precisa de uma alimentação mais rica em ferro para que ela consiga repor o que foi perdido. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilinho? Continuando. Então, o organismo, ele absorve o ferro através da dieta e a maioria do ferro encontrado na alimentação, ele vem em forma de ferro 3+. O ferro, ele é um metal que pode ser encontrado na forma iônica de duas formas. O ferro 3+, né, que é um átomo de ferro que perdeu 3 elétrons. Esse ferro 3+, ele é chamado de ferro férrico, né, o ferro oxidado. E ele também pode ser encontrado na forma de ferro 2+, ou ferro reduzido. Tá? Esse ferro 3+, ferro férrico, ou ferro oxidado, ele é solúvel no meio ácido do estômago, mas ele é insolúvel no meio básico do duodeno. Então, no estômago, esse ferro férrico ele vai ser absorvido e também ele vai ser transformado em ferro ferroso. Tá? Esse ambiente ácido do estômago transforma o ferro 3+ em ferro 2+. Isso é importante por quê, professor? Porque é o ferro 2+ que vai ser absorvido pelo organismo. Então, é necessário que o ferro 3+ se transforme em ferro 2+ para que ele seja, então, absorvido, porque senão ele vai ser eliminado pelas fezes. E esse processo, ele acontece, a conversão do ferro 3+ em ferro 2+, ele acontece em meio ácido, daí a importância do suco gástrico. Quando você se alimenta de alimentos ricos em ferro, é comum, né, o nutricionista incorporar um componente ácido para melhorar a absorção do ferro. Não entendi, professor. Vamos lá. Final de semana que você está tomando aquela cervejinha, é comum você comer uma feijoada e a feijoada sempre vem acompanhada de quê? Ou de laranja, ou de limão, ou de abacaxi. Por quê? Porque essas frutas cítricas, frutas ácidas, elas melhoram a absorção do ferro encontrado na feijoada, no feijão da feijoada e também encontrado ali no... Ah, meu Deus, como é o nome daquele negócio verde? No cuchá, né? O cuchá, naquela folha refogada, que é rica em ferro. Tá? Então, esses dois alimentos, eles geralmente são acompanhados de substâncias ácidas para melhorar a absorção do ferro, porque o ferro do estômago sozinho não vai conseguir melhorar essa absorção.
Porque quando você ingere feijoada, você ingere em grande quantidade. Isso acaba diluindo o suco gástrico e acaba neutralizando o pH estomacal, porque eles são de difícil digestão. Tá? Quando você for comer feijoada agora, você já está sabendo por que tem o limãozinho, a laranja lá. Isso é para melhorar a absorção. Quando você come carne vermelha, por exemplo, o M da hemoglobina e da mioglobina, que são as proteínas encontradas na carne, esse anel M ele é absorvido totalmente pela mucosa intestinal, tá? E uma coisa que é interessante, o mecanismo de controle da concentração do ferro, ele é feito apenas pela absorção. Isso quer dizer o quê, professor? Diferente de outras substâncias em que o organismo controla a concentração do corpo pela absorção e pela excreção, o corpo ele não consegue excretar ferro com facilidade. Exemplo, o sódio, por exemplo, outro metal, outro íon. Quando você está com muito sódio no organismo, é uma condição chamada de hipernatremia, né? Natrium significa sódio em latim, por isso que o sódio, o símbolo do sódio é Na, de nátrium. Quando o indivíduo ele tem hipernatremia, que é o excesso de sódio no organismo, como é que ele vai reduzir esse excesso de sódio? Eliminando grande quantidade de sódio pela urina. Então, ele reduz a concentração de sódio, aumentando a eliminação. Então, mais sódio é perdido pela urina e o indivíduo consegue reduzir os níveis de sódio. Quando ele está com hiponatremia, com baixa concentração de sódio, o que é que o organismo faz para controlar essa concentração? Ele retém sódio, ele impede a perda de sódio pela urina. E isso aumenta a concentração. Com o ferro é diferente. O organismo ele não consegue eliminar o ferro pela urina, na forma iônica, e nem pelas fezes. O que acontece é que se o organismo tem pouco ferro, ele vai aumentar a absorção. Aquelas células intestinais vão aumentar a quantidade de ferro absorvida, de 1 até 5 miligramas, aumentando aí o processo de absorção. E quando o ferro está em excesso, o corpo reduz a absorção. Só que o que acontece? O excesso de ferro no organismo também é prejudicial, tanto a falta quanto o excesso de ferro. Tá? Nós iremos falar de algumas doenças que geram, né, que são ocasionadas decorrente do excesso de ferro no organismo. Então, o organismo ele controla a quantidade de ferro no seu interior apenas regulando a absorção. Se tem muito, a absorção reduz. Se tem pouco, a absorção aumenta. E esse ferro, uma vez no interior do organismo, como que ele é distribuído? Professor, Oi. O senhor pode explicar o que é aquele M no slide anterior? O anel M, ele é um anel, né? É uma molécula que ele é um dos constituintes da hemoglobina. Eu vou falar do M mais na frente. Então deixa, pode tocar. Vou explicar mais na frente o anel M de novo, tá bom? Aí, se tu não entender, eu tento esclarecer mais. Então, voltando. O ferro, uma vez absorvido, ele vai ser distribuído em compartimentos. Nós temos 3 compartimentos no nosso organismo, onde se encontra o ferro, tá? Que são os locais mais prováveis de você encontrar o ferro. Ou esse ferro, ele vai estar sendo transportado no sangue, né? Então, você encontra ferro transportado, ele acabou de ser absorvido no intestino, ele cai na corrente sanguínea. E aí, do sangue, ele vai ser distribuído para outras regiões. Esse transporte de ferro no sangue ele é feito por uma proteína chamada de transferrina. Né? Trans, de transporte, e ferrina, de ferro. Então, a transferrina é uma proteína que transporta o ferro no sangue. Esse ferro, uma vez transportado no sangue, ele acaba sendo armazenado
nos tecidos de reserva, em células de depósito, como o hepatócito, encontrado no fígado, o enterócito, encontrado no intestino, e o macrófago, encontrado em diversos tecidos, principalmente na medula óssea e no tecido conjuntivo e nas mucosas. Essas células de depósito, elas são ricas em duas proteínas, a ferritina e a hemosiderina. Essas proteínas, elas funcionam como uma espécie de... Vamos comparar essas células, essas proteínas, como um cacho de uva, né? É um aglomerado ali Compare aí o cacho de uva, né? Como a ferritina ligada ao ferro. Cada uvinha é como se fosse um átomo de ferro. E aquele talo que segura as uvas é a ferritina. Então, a ferritina e a hemosiderina são duas proteínas que se ligam a várias moléculas, vários íons de ferro, e guardam esse ferro para quando o organismo necessitar, ela vai desprender esse ferro e vai doar esse ferro para as demais células que necessitam. E o terceiro compartimento é aquele ferro que está sendo utilizado. Você encontra o ferro nas proteínas ricas em ferro, como a hemoglobina, que é a proteína vermelha do sangue, transportadora de oxigênio e gás carbônico, a mioglobina, que é a proteína que armazena o oxigênio nos músculos, e outras enzimas que não têm o anel M, mas que têm o átomo de ferro ali, o íon de ferro, como seu constituinte. Então, recapitulando, nós encontramos o ferro em três regiões, ou sendo transportado pela transferrina, ou estando armazenado na ferritina e na hemosiderina, ou ela sendo utilizada nas proteínas que tem o ferro como seu constituinte. Aqui nós temos um esqueminha do processo de absorção intestinal do ferro, tá? Nós temos aqui o anel M, tá? Que é esse losango vermelho que está situado no canto superior esquerdo da tela de vocês. Esse anel M, ele vai se ligar a um transportador de M, tá? E ele vai ser fagocitado por essa célula. O nome dessa célula é enterócito, a célula do intestino, tá? Enteron significa intestino. Então, esse ferro, né, dentro do anel M, que é esse losango vermelho, ele vai ser dissociado, ele vai ser desprendido desse anel. Esse ferro, ele vai ser liberado na forma ferrosa, né, ferro 2+. E esse ferro 2+, vai passar para o interior do citoplasma, do enterócito, através de uma proteína transportadora, chamada de DMT1. DMT1 significa, está aí na descrição da figura, DMT1 significa transportador de metal divalente. Isso quer dizer o quê? Essa proteína só transporta metal com carga 2+. Então, carga 3+, ela não transporta. Então, ela transporta, além do ferro, ela transporta cálcio também. Cálcio 2+. Professor, isso é dentro do intestino, né? Isso, dentro da célula intestinal. Então, esse átomo de ferro, no interior do citoplasma do enterócito, ele tem dois caminhos. Ou ele vai ser armazenado na ferritina do enterócito, ou ele vai ser transportado para o sangue, que é essa parte aí do canto superior direito, onde esse ferro 2+, ele passa por essa estrutura elíptica cor-de-rosa, onde tem a sigla FPN. Essa proteína é chamada de ferroportina. Ferroportina, ó, ferro, e portina, lembra porta. Então, a ferroportina é uma proteína que abre para que o ferro vá para o sangue. Então, o ferro passando pela ferroportina, ele vai para o sangue. Então, o enterócito, ele armazena o ferro ou ele transporta o ferro para o sangue. Então, isso é uma forma do intestino, do enterócito,
absorver o ferro encontrado no alimento, quando o ferro está associado ao anel M. Mas o ferro também pode ser absorvido. O ferro também. Alguém quer falar? Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, quer dizer que o ferro, quando ele está na formação dele de ferro 3+, do anel M, ele vai se juntar a um transportador. Aí, nisso, ele vai ser fagocitado. Depois que ele é fagocitado, ele se transforma em Ele vai ser ferro reduzido 2+. dentro desse ferro. Isso, ele vai ser ferro reduzido dentro do fagossomo. Isso. Sim, aí depois ele faz o quê, professor, que eu me perdi Ele bem é aqui? transportado para o interior do citoplasma. Lembra que ele está dentro do fagossomo ainda. Sim. E aí ele vai para o citoplasma através de uma proteína transportadora, chamada de DMT1, que é o transportador de metal divalente. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Beleza. Então, o ferro, ele pode ser absorvido ou estando associado ao anel M, mas ele também pode ser absorvido. Oi. Nessa parte que o senhor falou da ferritina, quando é que ele vai, a ferritina vai abrir para ele ser transportado? É isso? Ferritina ou a ferroportina? Ferroportina, na verdade. Tá. A ferroportina, geralmente, ela fica aberta, normalmente. Tá? Mas existe uma proteína que fecha ela, que a gente vai falar mais na frente, chamada de epsidina. Tá? É como se fosse a chave que fecha a ferroportina. Tá bom? Tá bom. Certo. Então, o ferro ele pode ser absorvido associado. Sim, fala, A Paulo. ferroportina vai abrir a porta para o sangue, né? Corrente sanguínea, né? Isso, sangue. Tá bom? O ferro ele também pode ser absorvido pelo organismo através, né, ele estando livre. O ferro 3+, como eu falei para vocês, ele não é absorvido pelo enterócito. Mas esse ferro 3+, ele pode ser reduzido através de uma enzima encontrada na superfície do enterócito, chamado de citocromo do adenal B. Essa enzima, ela doa um elétron para o ferro 3+, e aí muda a carga dele, de 3+ para 2+. E aí esse ferro 2+, ele consegue ser internalizado. Ele consegue... Alguém quer falar? Professor, você disse que no suco gástrico tinha ácidos que transformavam o ferro 3+, em ferro 2+, né? Para ele poder ser absorvido. Aí ele saiu do intestino, vai ter outra síntese que vai fazer ele voltar a ser ferro... não, ele saiu do intestino aqui pelo desenho, ele já está ferro 3+. Sim. Aí já está ferro 3+. É assim. O ferro 2+, que foi transformado no estômago, ele já vai ser absorvido direto. Mas ainda existem ferro 3+. Aquele ferro 3+ remanescente, ele pode ser transformado em ferro 2+ no intestino, através do citocromo do adenal B. Tá? Mas nesse caso aqui, o ferro 3+ saindo do intestino, caindo na corrente. Ele está aqui na parte intestinal. Ó, ele tá dentro do intestino, na região interna do intestino. Não, depois da ferroportina, que está lá em cima, ferro 3+. Sim, ele vai para o sangue. Essa aí que ele já voltou a ser 3+, entendeu? Sim. Sim, porque ela tem outra proteína que vai retirar um elétron dele de novo. Porque entendi. Esse ferro, a transferrina, que é a proteína de transporte, ela só transporta ferro 3+. Entendeu? Entendi. Para se ligar à ferritina, é ferro 2+. Para ser transportado no sangue, é ferro 3+. Vai ter uma outra síntese aí, né? Isso, é um outro processo. Então, ele vai ficar todo o tempo ganhando um elétron, perdendo um elétron, ganhando um elétron, perdendo um elétron. Tá? Ficha, valeu, professor. Então, voltando aqui, no lume do intestino, o ferro ele pode estar ferro 2+, se ele já foi transformado lá no estômago. Quando ele chega no intestino, ele é absorvido pelo transportador de metal divalente, essa bolinha amarela aí, tá? Mas existe ainda ferro 3+, que não foi totalmente transformado, totalmente reduzido no estômago, né? O suco gástrico não consegue transformar tudo.
E aí o que é que vai acontecer? Esse ferro 3+, ele é reduzido pelo citocromo do adenal B e depois incorporado, né, para o interior do enterócito através do transportador de metal divalente. E aí, novamente, né, o ferro 2+, no interior do enterócito, no citoplasma do enterócito, ele vai seguir dois caminhos. Ou ele é armazenado na ferritina, ou ele é transportado para o sangue através da ferroportina. Então, essa figura ilustra o mecanismo de absorção do ferro no intestino. E lá no sangue, o que é que vai acontecer? Como é que a concentração sanguínea de ferro ela é regulada? Nós temos aí uma outra proteína chamada de hepcidina, que eu acabei de falar dela. A hepcidina é como se fosse uma chave que fecha a ferroportina. Então, quando a ferroportina não está ligada à hepcidina, essa ferroportina está aberta. E aí está a todo momento lançando ferro do interior das células para a circulação. Mas, quando o corpo começa a sintetizar grande quantidade de ferroportina, ou de hepcidina, essa hepcidina vai fazer o quê? Ela vai bloquear a ferroportina dessa célula que está do lado esquerdo da tela, que é o enterócito, a célula intestinal, e também vai bloquear a ferroportina do macrófago, né, da proteína da célula de depósito. Então, como é que o corpo ele regula a produção de hepcidina e, consequentemente, regula a concentração de ferro no organismo? A hepcidina ela é produzida em grande quantidade em dois momentos. Ou quando o indivíduo tem excesso de ferro. Então, se o meu sangue está cheio de ferro, eu não preciso de mais ferro. Como é que eu faço para impedir que mais ferro vá para o meu sangue? Eu aumento a síntese de hepcidina. Essa hepcidina fecha a ferroportina e impede a entrada de mais ferro para o meu sangue. Outra condição é em processos infecciosos e inflamatórios. A interleucina 6, que é uma citocina inflamatória produzida durante a inflamação, ela vai estimular a produção de hepcidina e, consequentemente, impede a ida de ferro para o sangue. Professor, mas por que isso acontece? Isso é um mecanismo de proteção, tá? O ferro, ele é um metal muito importante para o metabolismo de micro-organismos. Então, se tiver muito ferro no sangue, a bactéria vai se multiplicar muito rapidamente. Se tiver pouco ferro, ela vai ter dificuldade de se multiplicar. E aí eu consigo reduzir o processo infeccioso. Então, o nosso organismo, ele é programado para que, quando ocorra um processo inflamatório infeccioso, há uma redução da quantidade de ferro no organismo, para impedir o avanço dos micro-organismos. É basicamente o que acontece com o processo de febre. Por que que o organismo ele aumenta a temperatura corporal? Porque as bactérias causadoras de doença, elas se multiplicam muito bem a 37 graus Celsius, que é a temperatura corporal normal. Só que, quando o nosso corpo aumenta a temperatura, as bactérias têm dificuldade de se multiplicar. Então, isso é um mecanismo de defesa do corpo. Apesar da febre ser um pouco danosa, principalmente quando a febre é acima de 40 graus Celsius, que pode inclusive matar, mas uma febre de 38, 39, ela é benéfica, porque ela barra o avanço da infecção. Tá? Então, o corpo, ele, para impedir o aumento da concentração de ferro, ele aumenta a produção de hepcidina. Mais hepcidina, menos ferro na circulação. E quando o corpo tem pouco ferro na circulação, aí ele vai inibir a produção de hepcidina. Pouca hepcidina no sangue, as ferroportinas ficam abertas e o ferro vai para o sangue. Quando é que isso acontece? Quando o indivíduo tem um estado anêmico. E a anemia geralmente é carência de ferro. É um dos principais fatores que causam anemia. Carência de ferro. Porque o ferro ele é um elemento importante para sintetizar hemoglobina, o pigmento vermelho do sangue. Na aula passada a gente falou, olha,
Quando é que eu sei que o indivíduo tem anemia? Quando a concentração de hemoglobina está baixa. Ou pode ser causado também em condições de hipóxia. Por que a hipóxia inibe a produção de epsidina? Veja bem, a hipóxia é a redução de oxigênio no organismo. Não é verdade? Então, se tem pouco oxigênio, quem é que transporta oxigênio? A hemácia, através da hemoglobina. Então, se eu estou com pouco oxigênio no meu organismo, eu preciso de mais hemoglobina. E a hemoglobina, para ser produzida, precisa de ferro. Então, em condição de anemia e hipóxia, isso reduz a produção de epsidina e, consequentemente, aumenta a concentração de ferro no sangue. Então, o organismo, ele vai, uma vez esse ferro no sangue, ele vai ser armazenado em duas proteínas, tá? Ferritina e hemosiderina. A ferritina, ela é a proteína mais abundante de armazenamento de ferro. Ela está presente na maioria das células. E essa ferritina, o ferro ligado à ferritina é rapidamente mobilizado. Isso quer dizer o quê? Que a ferritina ela armazena, mas o ferro facilmente sai da ferritina e vai ser utilizado pela célula. E o teor de ferritina é um dos mecanismos de controle para a observação se o paciente tem ferro no organismo. Se o médico, se o clínico, ele quer saber se o paciente tem quantidade ideal de ferro no organismo dele, como é que ele sabe? Uma das formas é fazer o doseamento dessa proteína, a ferritina, por questões muito lógicas. A ferritina, ela é uma proteína de depósito e ela só é sintetizada quando tem algo para depositar. Fazendo aí um comparativo, vamos aí comparar com um agricultor, por exemplo. O cara fez um plantio enorme de milho e, consequentemente, para ele guardar esse milho, ele precisa ter vários celeiros. Então, esse agricultor... Paulo, quer falar? Professor, essa proteína que se liga com ferro é a albumina, né? Para virar a ferritina? Não, é a transferrina. Para poder... A transferrina, né? Isso. Para poder virar transporte. Isso. Tá. Então, voltando aqui. Se um agricultor ele tem uma colheita muito grande para armazenar, ele vai produzir muito celeiro, ele vai construir muito celeiro, né? Se ele não plantou, ele não constrói celeiro. Para que ele vai construir celeiro se ele não tem nada para armazenar? É basicamente o que o corpo faz. O corpo só sintetiza grande quantidade de ferritina quando ele tem grande quantidade de ferro para armazenar. Se tem pouca quantidade de ferro, ele vai ter pouca ferritina. Então, eu consigo associar a concentração da ferritina com a concentração de ferro, tá? E o doseamento dessa proteína, ela é utilizada para o diagnóstico e controle de doenças decorrentes da carência de ferro. A ferritina, pessoal, também é uma proteína inflamatória, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. O ferro, ele é muito importante para o metabolismo dos micro-organismos. Então, quando o indivíduo está com infecção, o que é que o corpo faz? Aumenta a produção de ferritina. Para quê? Porque o corpo precisa tirar urgentemente esse ferro da circulação. Como é que ele tira o ferro da circulação? Mantendo o ferro dentro das células de depósito, produzindo mais epsidina, e também mantendo o ferro armazenado nas células de depósito. Como? Sintetizando mais ferritina. Então, aquele ferro que estava no sangue, ele começa a se esconder, vamos dizer assim, no interior das células de depósito, se ligando à ferritina. Então, toda vez que eu tiver uma inflamação ou uma infecção, automaticamente o meu corpo aumenta e muito a produção de ferritina. Para quê? Para que o corpo consiga tirar o ferro da circulação e guardar, né? Esconder esse ferro dos micro-organismos que podem, porventura, estar na circulação sanguínea, tá? Então, é um mecanismo de defesa também.
Então, se eu quero, por exemplo, saber se o organismo está inflamado, se eu dosear a ferritina estiver muito elevada, é um processo infeccioso. Outra proteína que tem a função de armazenamento é a hemosiderina. Diferente da ferritina, a hemosiderina ela gera um complexo insolúvel derivado da ferritina. Essa hemosiderina, ela se liga ao ferro com mais avidez, com mais força, e libera o ferro mais lentamente. Então, existem essas duas proteínas de depósito de ferro, a ferritina e a hemosiderina. E qual a diferença de uma para a outra? Eu sempre utilizo esse exemplo na sala de aula para o aluno entender. Né? Eu comparo o ferro com o dinheiro. Né? A gente guarda o nosso dinheiro em dois locais. Né? Na carteira, né? na porta-cédula e na conta bancária. E aí eu pergunto, qual é o local onde a gente consegue guardar um volume maior de dinheiro, teoricamente? Na conta bancária. Então, a conta bancária é aí nossa hemosiderina. A hemosiderina, ela consegue guardar, ela consegue armazenar um volume muito grande de ferro, comparado com a ferritina. A ferritina, ela armazena pequena quantidade de ferro, tá? Que é como se fosse a nossa célula, nossa carteira. Mas qual a vantagem? Qual a vantagem de uma para outra? A ferritina, o pouco ferro que está ligado à ferritina, ele é mais facilmente acessado pelo corpo. Aí eu te pergunto, quando você precisa comprar um lanche, por exemplo, na rua, qual o dinheiro que você utiliza? Você vai no banco sacar dinheiro ou você simplesmente tira o dinheiro da carteira e utiliza? Né? Então, normalmente você utiliza o dinheiro da carteira. Por quê? Porque ele está de mais fácil acesso. Então, é basicamente o ferro que está ligado à ferritina. Como a ferritina ela tem uma força de ligação com o ferro muito fraca, esse ferro ele sai muito facilmente. Né? Quer ver? Tu pega R$50 e troca em cédulas de 2. Rapidamente o dinheiro vai embora. É basicamente o que acontece com a ferritina. Ele armazena, mas facilmente ele é utilizado. Quando é que eu vou precisar da hemosiderina? Só quando as minhas ferritinas estão vazias. Então, quando é que eu vou no banco enfrentar aquela fila gigantesca do caixa eletrônico para poder sacar dinheiro? Só quando a minha carteira está vazia. Então, eu só vou me recorrer à hemosiderina quando a ferritina estiver vazia. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o ferro da hemosiderina, colocar na ferritina para depois utilizar de novo. Tá? Então, o ferro da ferritina ele é mais facilmente acessado pelo organismo, diferente da hemosiderina. Muito embora a hemosiderina tenha uma capacidade de armazenamento maior do que a ferritina. Então, basicamente, a ferritina é um depósito de curto prazo para o usufruto mais fácil e a hemosiderina é um depósito de longo prazo, porém, o volume é maior. Tá? A hemosiderina, ela libera esse ferro mais lentamente e é encontrado hemosiderina. Um terço da hemosiderina do corpo ela é encontrada no fígado, nos hepatócitos, um terço é encontrado nos macrófagos da medula óssea e o outro terço é encontrado no baço e em outros tecidos. E quando que a gente tem a alteração nos níveis de ferro? A principal alteração dos níveis de ferro é a deficiência do ferro sérico. Sérico significa sangue. Então, quando é que eu tenho deficiência de ferro sérico? Quando eu tenho redução dos níveis de ferro no sangue. E isso gera o quê? Uma redução na reserva. Eu só vou ter redução no nível de ferro do sangue quando eu não tenho mais reserva nenhuma. Quando as minhas ferritinas e as minhas hemossiderinas estiverem totalmente vazias. Porque o que é mais interessante para o corpo? Faltar sangue no depósito ou faltar sangue na circulação? É melhor faltar sangue no depósito do que na circulação. Então, o sangue ele só vai ter pouco ferro quando eu não tiver mais depósito nenhum, tá? Quando minhas ferritinas e hemossiderinas estiverem vazias.
E qual a consequência disso? O estado anêmico, né? Se eu tenho pouco ferro, eu vou ter dificuldade de sintetizar hemoglobina. E essa anemia, por carência de ferro, ela é fonte causadora de 3%, causa anemia em 3% dos homens adultos. Homem adulto é difícil de ter anemia causada por ferro. Só 3% dos homens tem anemia causada por ferro. Por quê? Porque a necessidade diária do homem adulto é muito pouca, é só 1 miligrama por dia. Então, por mais que ele tenha uma alimentação pouco saudável, o pouco de ferro que tem ali é o suficiente para ele manter a sua necessidade de ferro. Professor, essa anemia tem alguma coisa a ver com aquela ferropriva? Isso, é a anemia ferropriva. Tá? É uma das mais comuns. E a mais fácil de tratar. Basta acrescentar ferro no organismo do paciente. Professor. Diga, Daiane. Bom dia. Bom dia, Daiane. Professor, mas existe a anemia, né, sobre traço falciforme. Sim. É uma doença genética. Eu só sei, assim, que não pode se casar com outra pessoa, né? Que tenha traço falciforme, que tem uma anemia profunda. Mas eu quero saber o que poderia assim, causar. O indivíduo tem traço falciforme, ele tem um cromossomo 11 ou 16, não lembro. Acho que é 11 ou 16. Eu já vai falar disso aí. É no finalzinho da aula. Porque, assim, dois indivíduos que têm traço, quando eles têm um casamento consanguíneo, quando ele gera um filho, ele tem 25% de chance de gerar uma criança com anemia falciforme. Sim. E essa anemia falciforme é uma doença genética, tá? E vai ser pro resto da vida. E tem uma Mas aí tem a questão da reposição em relação ao ferro, como é que funciona? A anemia falciforme ela é genética, não existe tratamento. O que acontece não existe cura, perdão. Existem tratamentos que vão reduzir os sintomas. Por exemplo, o paciente, se ele tiver anemia profunda, ele pode receber uma bolsa de sangue, ele tem facilidade de ter infecção, então ele vai tomar muito antibiótico ao longo da vida, ele tem muitas dores, ele vai tomar vários analgésicos, e inclusive, dependendo do tipo de estado clínico, ele pode tomar analgésicos fortíssimos, como morfina, para poder passar a dor. Então, é uma doença grave, né, de cunho genético. A única forma de cura do paciente é transplante de medula óssea. Entendi. Tá bom? Tá, obrigada. Nada, a gente já vai falar sobre isso aí. Ok. Então, a anemia ferropriva, ela é fonte causadora de anemia em 3% dos homens. Já nas mulheres em idade fértil, isso aumenta para 20%. Professor, mas por que aumenta para 20%? Porque a mulher em idade fértil, ela menstrua. Criança não menstrua. E nem idosos. Mulheres idosas já entraram na menopausa e não menstruam mais. Então, por que é mais fácil uma mulher em idade fértil ter anemia ferropriva? Porque ela menstrua, ela perde sangue. Então, a necessidade diária de ferro da mulher em idade fértil é maior. Então, ela precisa ter uma alimentação mais rica em ferro para ela não evoluir para uma anemia ferropriva. E a anemia ferropriva, ela causa anemia em 50% das gestantes. Por que isso é mais frequente? Porque a necessidade de ferro em uma mulher gestante é maior do que os outros dois grupos que eu falei. Porque a mulher gestante, ela precisa doar ferro para o feto, para o embrião, para que ele consiga sintetizar as suas células vermelhas e consiga sintetizar todas as suas proteínas que dependem do ferro para serem produzidas. Então, a fonte nutricional do embrião, do bebê, da gestante, é totalmente o sangue dela. Então, a necessidade diária da gestante tem que cobrir a necessidade diária dela e do embrião. Por isso que a alimentação tem que ser mais rica em ferro. Geralmente, o médico que acompanha a gestante solicita para ela comer muita beterraba,
muito fígado, tomar muito sulfato ferroso, tomar vitamina B9, vitamina B12, para que esse aporte nutricional seja o suficiente para atender a demanda dos dois. Outra condição que gera anemia ferropriva é a dificuldade de absorção do ferro. A anemia ferropriva, pessoal, ela é causada por 3 fatores. O primeiro deles é defeito nutricional. O indivíduo ele não tem uma nutrição suficiente, com ferro suficiente para atender a demanda dele. Então, se ele tem um defeito nutricional, ele vai ter anemia ferropriva. Mas ele pode ter anemia ferropriva por outro motivo. Ele tem uma alimentação saudável, só que o que acontece? O organismo dele não consegue absorver ferro suficiente. Então, é um defeito de absorção. E o que pode gerar essa redução na absorção? Inflamações gástricas e inflamações intestinais. Uma gastrite, por exemplo, ela pode fazer com que o estômago dificulte a redução do ferro e dificulte a absorção do ferro. Então, indivíduos com gastrite crônica, é comum eles terem anemia ferropriva. Não porque a alimentação deles é deficiente em ferro, mas porque o organismo dele está perdendo a capacidade de absorver ferro. O indivíduo tem enterite também, inflamação intestinal, colite, que é outro tipo de inflamação intestinal. Isso também reduz a absorção do ferro. Não por causa ele vai ter uma anemia ferropriva, não por causa da alimentação dele. A alimentação dele pode estar normalzinha. Mas o trato gastrointestinal dele não consegue absorver o ferro. E outra condição que gera também a perda da absorção do ferro é a gastrectomia. Gastrectomia é um termo científico para designar remoção de parte do estômago, que é comum, por exemplo, nas cirurgias bariátricas. O indivíduo está com sobrepeso, com obesidade mórbida, e o médico vai lá e remove boa parte do estômago dele. Então, o estômago dele, que era enorme, né, por causa do volume de comida que ele ingere diariamente, ele fica com o estômago bem reduzido. Como é que ele faz isso? Retirando boa parte do estômago dele. Como ele foi retirado boa parte do seu estômago, né, a capacidade de absorver o ferro vai ser drasticamente reduzida. Esses indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica, eles precisam tomar suplemento vitamínico e suplemento de ferro para o resto da vida. E, às vezes, isso o médico não deixa claro, tá? Tem indivíduos que fazem gastrectomia, que fazem cirurgia bariátrica, que ficam com anemia tão profunda que precisam tomar bolsa de sangue. E isso é sério. Então, se você conhecer alguém que está pensando em fazer cirurgia bariátrica por fins estéticos, tentem convencer do contrário, porque muitos médicos acabam não mostrando os efeitos colaterais, os efeitos negativos dessa cirurgia por resto da vida. Um deles é a formação de anemia profunda. Ana Paula? Diga. Nesse caso aí entra a bilirrubina ou não? A bilirrubina é outro exemplo de outra anemia? Ou é deficiência de ferro? Não, a bilirrubina ela é produzida quando a hemácia é destruída. Tá? Ela vai estar aumentada em 2 tipos de anemia, que é a anemia hemolítica, né, quando a hemácia ela é rompida rapidamente, e principalmente na anemia hemolítica, tá bom? Então, essa hemácia, quando ela é rompida antes do tempo, a hemoglobina vai ser convertida em bilirrubina. A gente vai já falar disso aí também. Professor. Diga, Daniele. Uma dúvida. Voltando lá no caso da criança e da idosa que não menstrua mais. Então, como é que o corpo reconhece que ela não precisa da mesma quantidade de ferro? Ele só conseguiu entender?
Como é que a demanda ela é reduzida? É, porque a mulher precisa mais, porque ela tem que repor porque ela menstrua, não é? Sim. Mas no caso da idosa, ela já entrou na menopausa, então como é que o corpo reconhece que ela não precisa repor a mesma quantidade de ferro? Porque o depósito dela está cheio. Como é que o organismo sabe que ele não precisa absorver tanto ferro? Porque a ferritina dela e a hemosiderina dela está cheinha. Então vai passar o resto da vida cheia. É isso. Não, ela vai perdendo ferro diariamente, mas só que essa perda é pequena. Mas daí vai repondo pela alimentação. Sim, porque a pele dela vai descamar, o estômago, o intestino vão descamar também, vão perder ferro diariamente. Esse ferro precisa ser reposto. Só que a mulher em idade fértil, além de perder ferro pela descamação da pele e do intestino e do estômago, elas perdem ferro também pela menstruação. E professor? Diga. É da Ilane. Então, assim, como ela falou que já está cheio, né? Teria, assim, algum problema no organismo, o excesso de ferritina? Tem. O excesso de ferro vai ter um efeito deletério. A gente vai falar também nessa aula. É uma condição chamada de hemocromatose. É uma doença causada pelo excesso de ferro no organismo. Tá bom? Certo, obrigada. Então, o ferro ele vai estar reduzido nessas condições. O indivíduo ele vai ter anemia ferropriva. Essa anemia ferropriva ela pode ser causada pela baixa nutrição, pela baixa absorção ou pelo uso excessivo do ferro. Em condições, por exemplo, de neoplasias, em que as células cancerígenas elas consomem grande quantidade de ferro, isso pode fazer com que o ferro do organismo fique reduzido, porque está sendo muito utilizado. Outra condição que gera redução dos níveis de ferro é a hipermenorreia. É aquela condição em que a menstruação da mulher ela é mais abundante do que o normal, seja pelo aumento do período ou seja pelo volume sanguíneo. Então, o que é hipermenorreia? É quando a mulher menstrua ou por mais de 5 dias ou às vezes ela até menstrua 5 dias, mas o volume de sangue é muito acima do normal. Então, essa hemorragia em excesso, ela gera uma perda excessiva de sangue e, consequentemente, vai reduzir o depósito, a quantidade de ferro no organismo. Outra condição que gera redução dos níveis de ferro são as outras hemorragias, né? Como cistos no ovário, hemorroidas, pólipos intestinais, infecções urinárias, gastrite e outras condições que geram hemorragias, tá? Até hemorragias da pele também. E o excesso de ferro, que acabaram de me perguntar, o excesso de ferro também gera danos ao tecido, tanto a falta de ferro quanto o excesso. O excesso de ferro é uma condição chamada de hemocromatose. A hemocromatose é uma condição em que o organismo tem ferro demais e isso gera um sintoma bem característico, que é a hiperpigmentação da pele. O indivíduo ele tem uma pele mais escura do que o normal e facilmente bronzeável, tá? Ela geralmente é uma doença hereditária, né? O indivíduo já nasce com essa condição, ou ela pode ser uma condição causada. Então, a doença hereditária, ela é autossômica recessiva. Isso quer dizer o quê? Para que a criança tenha a doença, é necessário que o pai e a mãe tenham esse defeito, sejam portadores desse defeito, para que a criança, então, seja afetada. O que acontece nesse indivíduo? O organismo do indivíduo, ele, ao invés de absorver de 1 a 2 miligramas por dia, ele absorve 4 miligramas por dia, mais do que o dobro do necessário. E os sintomas demoram a aparecer. Geralmente, esses sintomas só aparecem lá para os 40 anos, onde esse excesso de ferro começa a destruir as células do pâncreas, as células do fígado
e outros tecidos. Então, como é que faz-se o diagnóstico da hemocromatose? A hemocromatose, o indivíduo com hemocromatose, ele tem 3 sintomas bem característicos. Primeiro, a pele do indivíduo ela é hiperpigmentada, né? Formam marcas aqui entre as costelas, né? Formando que a gente chama de hiperpigmentação intercostal, entre as costelas. E também hiperpigmentação na pele que fica exposta ao sol. Às vezes o cara nem sai tanto ao sol, mas o rosto dele, o pescoço e os braços ficam muito escuros. Professor. Oi, isso é um sintoma, diga aí. Aqueles 3 últimos tópicos lá do outro slide. Neoplasia e o do slide anterior. Hipermenorreia. Ó. Tem mais um embaixo. Uhum. E outras hemorragias. Que a hipermenorreia hipermenorreia é uma menstruação excessiva. Sim, a hipermenorreia. E agora essa neoplasia? Câncer. Ah, tá. Todo câncer gera anemia. Por quê? As células cancerígenas, elas consomem muito ferro. E geralmente, várias delas, vários tipos de câncer também geram hemorragia. Entendeu? Entendi. Sim? Beleza. Sim. Voltando para a hemocromatose. Pode ser? Bom, professor, a hemocromatose Fiquem à vontade, pessoal. Se tiverem com alguma dúvida, pode me interromper. Tá? Eu gosto muito da aula ser mais interativa possível. Diga aí. Passa o seu slide aí para me olhar lá, vou poder fazer a pergunta. Aqui. Essa é hemocromatose. Hemocromatose é escrito assim, excesso de ferro. Aí essas doenças de baixa é devido ao excesso de ferro, né? Isso. Ah, tá, beleza. Pode achar. Tá? Então, a hemocromatose ela é uma doença hereditária, autossômica recessiva, que aumenta a quantidade de ferro no organismo. Isso faz com que o indivíduo ele tenha um aumento na absorção do ferro. Ao invés de ser 1 a 2 miligramas por dia, ele absorve em média 4 miligramas por dia. E esse excesso de ferro começa a se depositar no interior das células. Então, os sinais e sintomas da hemocromatose são 3. Primeiro, que eu falei para vocês, é a hiperpigmentação da pele. O segundo, o paciente ele vai ter cirrose hepática. Por quê? Vai haver uma destruição no tecido hepático. O fígado vai estar destruído devido ao acúmulo de ferro. E terceiro, esse indivíduo ele vai ter diabetes. Porque o pâncreas vai estar repleto de ferro e as células do fígado, do pâncreas, perdão, as células beta-pancreáticas, produtoras de insulina, vão estar destruídas. Então, esse indivíduo ele vai ter pigmentação excessiva na pele, cirrose e hepatite. Então, são os 3 sintomas de excesso de ferro no organismo. Professor, você falou que essa hemocromatose ela pode ser hereditária, que é uma doença genética, mas ela pode ser adquirida também. Como que o indivíduo pode adquirir uma hemocromatose? A hemocromatose ela também pode ser adquirida quando o indivíduo ele necessita de grandes quantidades de transfusões sanguíneas. Por exemplo, o indivíduo com anemia falciforme. O indivíduo com anemia falciforme, como ele tem uma anemia severa, ele precisa de bolsa de sangue para repor as hemácias que estão com defeito. Só que toda vez que ele recebe uma bolsa de sangue, meio litro de sangue, imagine a quantidade de ferro que está sendo introduzida no organismo dele. E eu falei para vocês, olha, o organismo humano, ele consegue controlar a absorção, mas a eliminação de ferro é muito difícil. O corpo professor, Oi. Ô, professor, só desculpa, mas é porque Paulo, desliga teu microfone, tá dando aqui interferência, não tô entendendo. Vou desligar. Tá. Tá ouvindo agora? Sim. Beleza. Tá certo. Então, a hemocromatose ela é uma doença genética, mas ela pode ser adquirida também. Como eu falei para vocês, um dos exemplos é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética, uma anemia grave, que muitas vezes o paciente necessita de transfusões sanguíneas.
Às vezes o paciente precisa tomar 2, 3 bolsas de sangue por mês. Imagine aí, toda vez que ele toma uma bolsa de sangue, a quantidade de ferro que o organismo dele incorpora. Porque o sangue é um tecido rico em ferro. E eu falei para vocês no começo da aula que o organismo ele controla os níveis de ferro controlando a absorção. Então, se o meu organismo está cheio de ferro, eu reduzo a absorção. Se meu organismo está carente de ferro, eu aumento a absorção. Só que a transfusão sanguínea, ela é uma transfusão independente da absorção. Ela já cai direto na corrente sanguínea, ela não passa pelo intestino. Então, toda vez que o paciente recebe uma grande quantidade de bolsa de sangue, ele está recebendo muito ferro. E o organismo não consegue eliminar esse excesso de ferro, porque o organismo só consegue eliminar 1 miligrama de ferro por dia através da descamação da pele e descamação das mucosas. Então, toda vez que ele recebe uma bolsa de sangue, ele está recebendo um volume gigantesco de ferro, que fica acumulado no organismo dele e que pode gerar uma hemocromatose secundária a transfusões sanguíneas. Certo? Então, o que também pode gerar um excesso de ferro são as aplasias medulares. Então, quando a medula óssea começa a parar de funcionar, é chamada de aplasia, né, a não proliferação das células da medula, lembra que a medula óssea é rica em ferro, e aí esse ferro fica em excesso no organismo. Necrose hepática maciça. Então, quando o indivíduo ele tem uma destruição do tecido do fígado, né, o fígado, as células quando morrem, os hepatócitos são ricas em ferro, e quando elas morrem, elas acabam liberando esse ferro para o sangue. Isso gera um aumento de ferro circulante. E também a anemia hemolítica e megaloblástica. Essas duas condições fazem com que a hemácia morra antes do tempo. E toda vez que a hemácia morre, ela libera também grande quantidade de ferro. E também o envenenamento por chumbo, que gera um acúmulo de ferro no organismo. Envenenamento por metais pesados, que é chamado de plumbismo, né? Porque o chumbo, em latim, se chama plumbum. Por isso que o símbolo do chumbo na tabela periódica é Pb, né? Do latim, plumbum. E isso é muito comum em indivíduos que trabalham em minerações e também garimpeiros, que estão sujeitos ali à terra de aluvião, que é rica em ouro, mas também é rica em metais pesados, como chumbo, cobre, mercúrio. Então, esse indivíduo, ele está ali submetido a diversos metais pesados que podem gerar anemia. Então, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína quaternária, porque ela é formada pela associação de 4 cadeias proteicas. Então, 4 cadeias proteicas, 4 proteínas se juntam para formar uma molécula de hemoglobina. Existem vários tipos de hemoglobina no nosso corpo, né? Tanto no período embrionário, quanto no período pós-parto, né? Extrauterina. Então, uma das hemoglobinas que é encontrada no nosso organismo é a hemoglobina A1. Essa hemoglobina A1, ela é formada por 2 cadeias proteicas do tipo alfa, também chamada de cadeias globínicas, né? Daí o nome hemoglobina. Por que o nome é hemoglobina? Porque essa proteína, ela é feita através da junção de 4 cadeias globínicas e 4 anéis M. Então, o nome hemoglobina. Anéis M e cadeias globínicas. Então, a hemoglobina A1, ela é formada por 2 cadeias do tipo alfa e 2 cadeias do tipo beta. A quantidade de hemoglobina A1 encontrada no indivíduo adulto, ela é de 95% a 98% de toda a hemoglobina do corpo é desse tipo, hemoglobina A1. Então, ela é basicamente toda a hemoglobina do corpo, mas ela não é só hemoglobina A1, tá? Existem outras hemoglobinas encontradas em menor quantidade.
O outro tipo de hemoglobina é a hemoglobina A2. Diferente da hemoglobina A1, a hemoglobina A2 é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. A hemoglobina A1 são 2 alfa e 2 beta. A hemoglobina A2, 2 alfa e 2 delta. Ela corresponde a 2,5% do total de hemoglobina do indivíduo humano adulto, tá? 2,5% em média. E a função dela, né, é semelhante à hemoglobina 1, mas os cientistas ainda não entenderam por que existe outro tipo de hemoglobina que tem o mesmo efeito, que tem a mesma função. E a terceira hemoglobina encontrada no indivíduo adulto normal é a hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal, ela é formada por 2 cadeias globínicas do tipo alfa e 2 cadeias globínicas do tipo gama. E essa hemoglobina, particularmente, ela tem uma alta afinidade pelo oxigênio, ou seja, ela se liga ao oxigênio com uma força muito grande. Essa hemoglobina fetal, ela tem mais função na vida embrionária, por isso o nome hemoglobina fetal. Quando o indivíduo nasce, 90% da hemoglobina dele é do tipo fetal, mas essa hemoglobina vai sendo gradativamente substituída. Por quê? As hemácias do indivíduo vão sendo destruídas e a partir do nascimento, as hemoglobinas que são sintetizadas são do tipo hemoglobina A1 e A2. E aí, essa hemoglobina fetal vai tendo a concentração reduzida. Quando o indivíduo tem 3 anos, a quantidade de hemoglobina fetal caiu de 90% para 1%. E o indivíduo adulto tem, em média, 0,4% de hemoglobina fetal. Professor, mas qual a função dessa hemoglobina fetal? Ela é uma hemoglobina adaptada para a vida embrionária. Porque é assim que o feto respira. Quando o sangue da mãe ele entra em contato com o sangue do embrião, né, através da placenta, a hemoglobina A1 da mãe, ela se liga ao oxigênio muito fracamente. Mas a hemoglobina fetal, ela tem uma força de atração muito maior pelo oxigênio. Isso quer dizer o quê, professor? Quando você coloca de um lado a hemoglobina A1 da mãe e do outro a hemoglobina fetal do embrião, brigando pelo oxigênio, quem é que ganha? A hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina fetal, ela consegue tirar o oxigênio do sangue da mãe e é assim que o embrião oxigena o seu sangue. Porque o embrião, pessoal, ele não respira. Ele está dentro da barriga da mãe, envolto no líquido amniótico, seus pulmões estão repletos de líquido, ele não respira. Então, é assim que o embrião consegue respirar no interior da mãe, retirando o oxigênio da hemoglobina da mãe e anexando a hemoglobina fetal. Então, aqui nós temos a função da hemoglobina é transporte de gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico. Ela vai estar transportando oxigênio no sangue arterial e no sangue venoso ela vai estar transportando gás carbônico. Então, a função da hemoglobina é transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos periféricos através do sangue arterial e retirar o gás carbônico dos tecidos, né, que estão respirando, que estão metabolizando, tirando esse gás carbônico e expelindo esse gás carbônico lá nos pulmões. Então, nós temos aí embaixo a estrutura da hemoglobina, do lado inferior esquerdo. Nós temos aí um esquema que mostra a estrutura da hemoglobina. Nós temos 4 estruturas proteicas, uma estrutura azul, uma verde, uma marrom e uma rosa.
Cada estrutura dessa representa uma cadeia globínica, tá? São 4 estruturas proteicas. 2 cadeias globínicas são do tipo alfa. Tem a alfa 1 e a alfa 2, que estão aí no interior, na parte inferior da hemoglobina, nessa representação. E as 2 partes superiores, a azul e marrom, são as cadeias globínicas do tipo beta. Então, essa hemoglobina, a representação é da hemoglobina A1, 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Percebam, pessoal, que dentro de cada cadeia globínica tem uma estrutura avermelhada aí, que é chamado de anel M. Por isso que o nome é hemoglobina. São as cadeias globínicas associadas ao anel M. Tá? E o que é esse anel M? Essa estrutura aí inferior, no meio dessas 2, essa figura central aí, ó, onde tem a letrinha A embaixo. Então, essa estrutura aí, que parece uma flor, tá? É o anel M, tá? E na parte inferior direita, tem a representação do anel M ligado ao átomo de ferro. O anel M, na figurinha do meio, dá para perceber aí que tem nitrogênios e hidrogênios que estão em azul, bem no centro do M. São esses átomos aí que vão se associar com o ferro, tá? Não tem o ferro ainda, mas na estrutura do lado direito já tem o átomo de ferro, tá? Então, esse átomo de ferro, ele se liga ao anel M através da associação com os nitrogênios e hidrogênios do centro. E esse átomo de ferro, uma vez ligado com o anel M, é ele que vai fazer uma ponte com o oxigênio. Percebam que aí em cima desse anel M tem uma molécula de oxigênio, um O2 aí, ó. Então é assim, pessoal, que a hemoglobina transporta o oxigênio. Por que a hemoglobina transporta o oxigênio? Porque a hemoglobina tem anel M, dentro do anel M tem um átomo de ferro, e o átomo de ferro ele se liga aos gases, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Professor, e a mioglobina? A mioglobina, ela é muito parecida com a hemoglobina. Só que a mioglobina, ao invés de ter aquelas 4 cadeias proteicas, ela só tem uma cadeia proteica. Então, a mioglobina é como se fosse 1/4 de hemoglobina. A mioglobina, ela tem uma cadeia proteica e um anel M, e o átomo de ferro dentro também, tá? E ela também se liga ao ferro. E a mioglobina, ela tem mais afinidade pelo oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que quando o sangue chega lá no músculo, quando a hemoglobina entra em contato com a mioglobina, e elas começam a brigar, vamos dizer assim, pelo ferro, pelo oxigênio, quem é que ganha? É a mioglobina. Então, a mioglobina, ela retira o oxigênio da hemoglobina e armazena no músculo, tá? Então, a mioglobina, ela é uma proteína terciária. Ela tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina, como eu já falei. Na briga entre as duas, quem ganha é a mioglobina. E ela tem a função de estocar o oxigênio no músculo. Quanto mais mioglobina tiver no músculo, mais adaptado esse músculo está para a atividade física, porque o estoque de oxigênio promove uma maior metabolização de glicose e, consequentemente, mais tempo de atividade física. Então, aqui nós temos um esqueminha que mostra o processo de síntese do anel M. O anel M, pessoal, ele é sintetizado no corpo através da metabolização de um aminoácido chamado de glicina. Ele se associa ao succinato, está bem na primeira etapa. E essa reação química, né, que acontece em 8 etapas, ela depende de 8 enzimas. Parte das reações químicas acontece na mitocôndria, como a figurinha mostra aí, que a etapa 1, a etapa 7 e 8 acontecem dentro da mitocôndria. Ou seja, o início e o final da síntese do anel M acontece na mitocôndria. E as etapas 2, 3, 4, 5 e 6 acontecem no citoplasma, no citosol.
também dependente de algumas enzimas, tá? Essa reação química, ela pode ter alguns defeitos e pode gerar também algum tipo de anemia genética, tá? E algumas anemias adquiridas. Professor, Oi. o senhor vai cobrar essa biossíntese do anel Não, M não, na não. prova, senhor? Que tu é Não, doido. não. Ó, é só para título de informação. Eu cobro mais isso aí de farmácia. Graças a Deus. Não, para odonto eu não vou cobrar muito não, porque não, vocês não vão precisar tanto disso aí. Mas na farmácia, por que eu cobro isso muito na farmácia? Tem vários medicamentos que bloqueiam essas enzimas aí. Tem medicamentos que podem induzir a formação de uma anemia. Tá? E a gente, como farmacêutico, precisa saber que medicamentos são esses e como que isso acontece. Então, farmácia eu cobro. Certo? E professor, e o senhor Oi. a estrutura planar, aquelas lá que você estava explicando ainda agora? Como? A estrutura lá planada do M, tu vai cobrar? Não. Essa parte de química, não. Eu posso cobrar a função da hemoglobina, né? Diferença de hemoglobina A1 para hemoglobina A2, tá? Diferença de hemoglobina para mioglobina, coisa mais básica. Não se preocupe, pessoal. Ó, é porque vocês nunca tiveram aula comigo, mas geralmente, na semana anterior, que antecede a prova, eu geralmente faço um estudo dirigido com vocês. Eu digo alguns tópicos que tem maior probabilidade de cair na prova. Eu digo, ó, estudem isso. Não, isso aí não precisa estudar. Eu filtro essas informações para vocês, tá? Eu sei que o conteúdo é extenso. Vocês devem estar puxando os cabelos aí. Pelo WhatsApp já está falando, meu Deus do céu, esse professor vai matar a gente. Mas assim, vocês podem até conversar com o pessoal de farmácia para poder ver se realmente, na verdade, geralmente eu faço isso. Uma semana antes da prova, eu faço um estudo dirigido, eu passo os tópicos do que pode ou não cair na prova. Porque às vezes o aluno não vai bem na prova, não é porque ele não estudou, é porque ele estudou conteúdo que não cai na prova. E aí eu tento minimizar isso. Eu faço um estudo dirigido com o que pode ou não cair na prova. E professor? Professor. E professor? Oi. Não, só porque eu não estava logo no início. Esse conteúdo ainda é da P1? É. P2. Da P1, né? Tá bom, então. Obrigada. Nada. E professor, não era só até hemograma? Sangue. Ainda é sangue ainda, meu irmão. Anemia. Ainda é sangue. E professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aí, assim, um pouquinho saindo do assunto. O senhor sabe, assim, alguma informação de como é que vai ser essas provas com esse vírus aí? Como é que... A gente ainda não tem informação do como vai ser. Ainda não foi passado para a gente. Mas assim que a gente tiver informação, a gente vai passar para vocês, tá bom? Tá, professor, valeu. Viu? Tranquilo. Então, aqui nós temos, pessoal, o mecanismo as reações químicas todas da síntese do anel M, tá? Não vai cair na prova, mas eu vou explicar para vocês. Essas reações todas, ó, cada reação dessa, ela é promovida por uma enzima, que está aí com o nome verde. Por exemplo, a primeira reação, ela é feita através da enzima delta-aminolevulinato sintetase, ou delta-aminolevulínico sintase. Essa enzima, quando está defeituosa, ela gera uma doença chamada de anemia sideroblástica ligada ao cromossomo X, tá? E essa reação toda, esses 8 passos, cada passo desse, ele é orquestrado por uma enzima que, quando está defeituosa, gera uma doença. Lembrando, a enzima aí nesse esquema está com o nome em verde e a doença associada ao defeito dela está em azul, tá bom? A maioria das doenças que são causadas pelo defeito da síntese do M é chamado de porfiria, tá? Então, a porfiria é uma dificuldade de sintetizar a hemoglobina, o corpo não sintetiza o M. Só na última etapa
ocorre a incorporação do ferro através de uma enzima chamada de ferroquelatase. E aí o anel M ele é produzido. Então aqui nós temos o processo de degradação do M. Então toda vez que a hemácia é destruída, o M vai ser metabolizado em compostos coloridos e, consequentemente, vai ser eliminado do corpo. Então, ó, toda vez que a hemácia é destruída, ela vai gerar bilirrubina. Essa bilirrubina, ela é transportada do fígado para o intestino. Lá no intestino, essa bilirrubina, ela se transforma em urobilina ou em estercobilina. A urobilina é eliminada pela urina, é uma substância de coloração amarela, que dá a cor amarela da urina, e a estercobilina é uma substância de coloração marrom, pardacenta, que dá a cor marrom das fezes. Tá? Então, a cor da urina e a cor das fezes estão intimamente ligadas com a coloração do sangue. Tá? São pigmentos derivados do sangue. Esse processo de degradação do anel M, a gente consegue ver também no hematoma. Quem nunca teve um hematoma na vida, né? Então, toda vez que você sofre uma pancada, né, esse trauma, ele gera destruição de células vermelhas que estavam ali circulando nos microvasos. Quando essa hemácia é destruída, ela libera hemoglobina, e essa hemoglobina é vermelha. Então, a primeira cor do hematoma é a vermelhidão. Depois esse hematoma ele começa a ficar roxo. Por quê? Porque essa hemoglobina ela sofre oxidação e aí gera a formação de metahemoglobina. Essa metahemoglobina, por sua vez, os anéis M começam a ser degradados em biliverdina e em bilirrubina, que eu falei na aula passada, aquela que está lá no YouTube. A biliverdina é verde e a bilirrubina é amarela. Então, quando o hematoma está desaparecendo, a cor dele fica verde com as bordas amareladas, devido à presença de biliverdina e bilirrubina. A anemia falciforme. Pronto, Daniele tinha perguntado, né? A anemia falciforme, ela é uma doença genética que gera uma hemoglobina, uma das proteínas da cadeia globínica, a beta-hemoglobina, ela está com a sequência de aminoácidos alterada. Então, isso é uma doença genética, um defeito, uma mutação genética que gera uma proteína defeituosa, uma hemoglobina A1 defeituosa. Ela é uma doença muito frequente na África e no Mediterrâneo. Por que ela é uma doença muito frequente? Geralmente, pessoal, as doenças genéticas elas são deletérias. Elas tendem a desaparecer. Por quê? Geralmente uma mutação ela gera uma desvantagem e faz com que o indivíduo morra mais cedo. Se o indivíduo morre, geralmente ele não deixa descendente. Então aquela mutação genética ela vai se perdendo com o tempo. Mas isso não aconteceu com a anemia falciforme. Ela é uma das doenças genéticas mais frequentes no mundo. Por quê? Porque apesar dela ser uma doença, dela gerar uma desvantagem, em contrapartida, ela gera também uma vantagem. Por quê? Tanto os indivíduos que têm anemia falciforme, quanto os indivíduos que têm traço falciforme, eles são resistentes à infecção pelo plasmódio. E o plasmódio, ele gera malária, tá? Daniele, teu marido tem traço, né? Então, ele não vai ter malária nunca na vida dele. Pode viajar para o Pará à vontade. O que acontece? Esses indivíduos que têm traço falciforme ou anemia falciforme, apesar deles terem, principalmente o indivíduo com anemia falciforme, eles não vão ficar infectados pela anemia falciforme, pela malária. E o que acontece, pessoal? A malária é uma das doenças, não só aqui no norte do Brasil, mas ela é uma doença muito frequente. Alguns historiadores já chegaram à conclusão de que metade das pessoas, metade dos humanos, né,
que já viveram no planeta Terra, os que já foram gerados, né, desde os primeiros humanos até os atuais, metade daqueles que não morreram de causas naturais, metade morreram de malária. Então, é uma doença muito frequente e que pode ser fatal. Então, esses indivíduos, eles não vão morrer de malária, porque eles não são infectados. Então, se eles não morrem de malária, apesar de eles terem anemia, no caso do indivíduo com anemia falciforme, eles vão gerar descendentes e vão passar essa mutação genética para os seus descendentes. O traço falciforme ainda é melhor, porque além de ele não ter anemia falciforme, ele não vai ter malária. Então, ele é um duplo sortudo, tá? Só tem que tomar cuidado para não casar com outra pessoa com traço e ter chance de gerar um indivíduo com anemia falciforme, que é uma doença genética. Tá? Então, esse indivíduo com traço falciforme, ele não tem sintomas clínicos e, além disso, ele não vai ser infectado pelo plasmódio. Por isso que essa doença ela é muito frequente, essa mutação genética. Porque ela gera essa vantagem de não ser, de proteger o indivíduo contra o plasmódio. Então, a anemia falciforme, ela é uma mutação genética que gera a troca de um aminoácido da cadeia beta. A cadeia beta, pessoal, ela é formada por 116 aminoácidos, se não me engano. Desses 116, o sexto aminoácido da cadeia beta, esse sexto aminoácido é chamado de ácido glutâmico. Na mutação genética da anemia falciforme, esse ácido glutâmico ele é substituído pela valina. E o que é que acontece? Desses 100 e poucos aminoácidos, a substituição de um aminoácido só gera uma alteração na função dessa hemoglobina. Quando essa hemoglobina está ligada ao gás carbônico, ela não se mistura muito bem com a água e ela se polimeriza. O que acontece? Uma hemoglobina S se liga a outra hemoglobina S, que se liga a outra, que se liga a outra, que se liga a outra, e ela começa a formar fibras dentro da hemácia. Então, aquela hemácia que era redondinha, as fibras vão crescendo no seu interior e vão alongando essa hemácia até que ela fique em formato de foice, fica uma hemácia rígida. E essa hemácia rígida, ela tem dificuldade de transportar oxigênio e ela é destruída muito rapidamente, porque ela começa a fazer, acho que a gente chama de microoclusões, ela começa a fazer microcoágulos nos vasos sanguíneos menores. Então, essa hemácia que deveria viver 120 dias, a hemácia com formato de foice da anemia falciforme vive em torno de 20 a 30 dias. Então, há uma redução aí de mais de 75% do seu tempo de vida. E o que acontece? Essa redução do tempo de vida faz com que o indivíduo tenha cada vez menos hemácia. Então, em vez de ele ter um monte de hemácia que deveria viver 120 dias, ele tem algumas hemácias morrendo muito mais cedo. E aí o volume, a quantidade de hemácias que deveria ter no sangue dele fica reduzida. Essa destruição, ela é uma destruição de cunho genético, porque o defeito é no DNA das células, tá? Pode tomar sulfato ferroso à vontade, pode tomar vitamina B9 e B12 à vontade, que ele não vai ficar curado, tá? O que se faz é tratamento paliativo, tratamento dos sintomas do indivíduo, porque ele sente muita dor, ele é mais suscetível a infecções. Por conta disso, ele toma alguns medicamentos para melhorar a qualidade de vida, mas não curar. A única cura é o transplante de medula óssea. A outra condição que gera defeito na produção de hemoglobina é a talassemia. Mas ainda continuando sobre a anemia falciforme. Essa anemia falciforme, ela gera uma hemólise extensa. Significa o quê? Que as hemácias vão sendo destruídas antes do tempo e de forma muito rápida. E ela induz uma hiperplasia. Como a gente falou nas primeiras aulas, a hiperplasia é uma adaptação celular em que consiste no aumento do número de mitoses. O que acontece? Se o indivíduo tem pouca célula vermelha, porque está sendo destruída muito rápido, a medula óssea dele vai fazer o quê? Vai se multiplicar mais rápido para produzir mais hemácia para substituir aquelas que estão sendo destruídas. Essa hemácia destruída, ela vai liberar hemoglobina, e a hemoglobina vai ser
degradada em compostos corados, como a gente falou, a bilirrubina e biliverdina. A bilirrubina é um metabólito do anel M que não se mistura muito bem com a água. E ela vai gerar pedras na vesícula. Então, é comum o indivíduo que tem anemia falciforme ter formação de cálculos de bilirrubina na vesícula, né? Cálculos biliares. A outra condição são as talassemias. Talassemias também são anemias genéticas, que geram um defeito na quantidade de cadeia globínica. Então, o indivíduo, para produzir hemoglobina, ele precisa sintetizar cadeia alfa e cadeia beta. A talassemia é um defeito nos genes produtores de cadeia alfa e cadeia beta. E ele vai ter dificuldade de sintetizar essas cadeias proteicas. Então, a talassemia alfa é uma condição genética em que o indivíduo tem dificuldade de produzir cadeia alfa. A talassemia beta, uma condição genética em que o indivíduo tem dificuldade de produzir cadeia beta. Tá? E essa dificuldade, ela pode ser pequena, média ou grande. Então, o indivíduo ele pode ter talassemia alfa menor, alfa intermediária, alfa maior. E também é uma condição genética. Então, ele vai ter uma redução na síntese de hemoglobina, mas não adianta tomar sulfato ferroso, não adianta tomar vitamina B9. Algumas condições, o que vai adiantar é transplante de sangue, né? Ou transfusão sanguínea. E o que cura mesmo é transplante de medula óssea. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui, tá? A gente falou aí sobre como o organismo ele absorve, distribui e elimina esse ferro, quais as fontes de ferro, falando sobre a hemoglobina, a função, tipos de hemoglobina, algumas condições que reduzem o nível de ferro no sangue, que aumentam o nível de ferro, e falamos sobre algumas doenças associadas à alteração na produção de hemoglobina, que são doenças genéticas, tá bom? Agora fico aberto aos questionamentos, às dúvidas. Primeiro, deu para entender, pessoal? Eu sei que o conteúdo é extenso, mas deu para entender? Deu para entender um pouco, mas a gente vai revisar aqui para ver como é que vai ficar aqui mais para frente. Eu só queria que o senhor falasse, não é dessa aula, é da aula passada, sobre a interpretação de hemogramas, né, que eu não... Assim, tava bem legal essa aula, mas eu não consegui assimilar, entendeu? Aí se eu pudesse fazer um resumozinho pra gente. Resumo da aula. A gente pode fazer uma aula extra para eu explicar essa aula de novo para você. Então é melhor, porque eu não consegui assimilar muito bem e eu acredito que vai cair na prova, né? Porque isso daí a gente vai ter que... Vai. Pois é. Mas aí o senhor pode dar uma outra aula, né? Tranquilo. Caso o senhor prefira. Eu prefiro. Então tá. Bom, mais algum? Eu tenho uma pergunta. Pode Foi, parecer um pouco idiota, mas não. Quando a pessoa... Às vezes as mais óbvias são as melhores. Quando ela recebe a bolsa de sangue, o senhor disse que ela tem uma dose gigante de ferro no corpo, certo? E aí, para poder gastar, é mais difícil. Para eliminar do corpo. Para eliminar. Me explica, não tem nada que possa ser feito para poder ter essa redução antes dela receber? Perfeito. Tem sim. Tem alguns medicamentos que induzem a eliminação do ferro. São chamados de quelantes de ferro. Então, esses indivíduos que têm anemia falciforme, que precisam tomar grande quantidade de ferro, de sangue, né, e acabam incorporando muito ferro, existem medicamentos que induzem, que facilitam, né, a eliminação do ferro do organismo para impedir a hemocromatose secundária. Perfeito. Tá vendo, Berta? Como às vezes a pergunta parece ser óbvia, mas é muito interessante. Parabéns pela pergunta. Alguém mais? Professor, Diga, Deilane. Dailane, que tinha falado isso, porque você falou do traço falciforme, e na nossa família tem toda a carga genética, né? Só que antes eu acho que as pessoas não sabiam. Eu descobri do meu filho pelo teste do pezinho. Sim. Só que a mãe dele todos tinham e não sabiam. Os primos, no caso, todos os irmãos do meu esposo.
E aí é o seguinte, ele foi doar sangue, né? Não pode. E veio falando que ele não poderia. Não mas, pode. Pois é, mas pode. Eu quero saber qual é a diferença. Quer dizer, o traço pode. O traço pode. É o traço falciforme, no caso. O traço. Só veio falando que ele não poderia doar. Mas como a gente, Assim, pela aula aqui, eu percebi que pode doar. Depende muito dos protocolos do hemocentro. Tem hemocentro que não aceita. Mas teria diferença em relação ao sangue por ter só o traço falciforme? Não, o que acontece é o seguinte, vou te explicar, Dailane. É Dailane, né? É Dailane, isso. Dailane. O indivíduo com traço falciforme, ele não tem a doença. Sim. Mas ele pode ter uma condição chamada de... Como é, meu Deus? Episódio falcêmico. Ele vai ter... Como é, Jesus? É uma condição, né? Quando esse indivíduo ele é submetido à hipóxia, ele pode ter um episódio de falcemização. As hemácias dele vão ficar falcêmicas e ele pode ter consequências bem desagradáveis. Então, esses indivíduos que têm traço falciforme, apesar deles não serem doentes, eles têm que tomar algumas precauções. Por exemplo, eles não podem mergulhar demais, não podem ficar prendendo a respiração por muito tempo, porque isso pode gerar formação de hemácias em foice. Eles não podem fazer alpinismo, porque regiões muito elevadas, eles têm ar rarefeito, o oxigênio é muito raro, rarefeito, e aí qualquer condição que gere uma desoxigenação do sangue dele pode gerar crise falcêmica, tá? Então, apesar dele não ser doente, ele pode ter uma crise falcêmica. Por exemplo... Sim, eu entendi. E tem bastante cansaço, né? Eu percebo isso. Por exemplo, tem algumas pessoas que descobrem que tem traço falciforme em época de carnaval, fazendo uso de lança-perfume e de cheirinho de loló, porque isso gera uma desoxigenação no sangue e gera uma crise falcêmica. E essas crises falcêmicas com o uso de solvente, às vezes, são tão graves que podem levar à morte do paciente. Então, às vezes, ele descobre da pior forma possível. Tá? Por isso, é por conta desse traço falcêmico, é porque se ele for doador, quem receber esse sangue do paciente, ele pode estar recebendo um sangue que pode gerar uma crise falcêmica nele. Por isso que não pode doar. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Alguém mais? Professor, você tinha dito que ia postar as aulas, né? O Paulo até falou com o senhor no início da aula e tudo. Mas aí, como é que a gente faz para entrar no seu perfil e conseguir pegar essas aulas? Tu não está aqui no aplicativo? Tu vai lá, tem aí do lado, uma janelinha do lado aí, tem arquivos? Tem, só que eu apertei lá, só que eu acho que é o meu perfil e não vai. E aí eu também tentei, tipo, procurar o seu perfil e eu não consegui achar. Foi lá assim, em equipes, aí tu baixou lá, essa equipe aqui, tu baixou os arquivos que tem lá disponíveis? Deixa eu tentar aqui, ver se dá certo sem Clica sair da em live. equipes. Aí vai em arquivos. Aí tem material de aula. Tem todas as aulas lá, ó. Aula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O nome da equipe, o senhor lembra qual é? Hemófilo Sistema de Imunohematológico. CMF, Imune e Hemato, terça-manhã. Vê se alguém aí que tá na live consegue entrar aí, por causa que o meu, pelo menos, eu não...